LS Paulo. Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês. Vou aqui apresentar um resumo das participações do Goiás na Copa Sul-Americana até hoje. O time esmeraldino que estreia na competição, na edição de 2020 desta competição. Amanhã, terça-feira, contra o Sol de América, lá na cidade de Vila Elisa, cidade que fica na Grande Assunção, capital do Paraguai. O Goiás já disputou a Sul-Americana em 7 ocasiões, esta será a 8ª participação alviverde. Vamos aqui conferir os números do Goiás, o retrospecto do Goiás na Copa Sul-Americana. 30 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. Contra estrangeiros, que o Goiás vai jogar amanhã contra uma equipe de outro país. 10 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então, um retrospecto negativo, levemente negativo aí no geral, e também neste confronto contra equipes estrangeiras. O Goiás que já enfrentou um time paraguaio, o Cerro Porteño em 2009, o Goiás acabou eliminado, perdeu lá em Assunção por 2-0 e depois venceu por 3-1 aqui no Serra Dourada, mas não se classificou justamente por conta deste gol, este gol que sofreu aqui em Goiânia. Vou começar aqui apresentando estes números com a primeira participação do Goiás na Copa Sul-Americana. Foi em 2004. O debut do Goiás, o primeiro jogo do Goiás oficial por uma competição internacional, foi contra o Atlético Mineiro. O Goiás que enfrentou o Atlético Mineiro na fase preliminar, venceu aqui em Goiânia por 4-2 e empatou lá no Independência por 1-1 e se classificou para a primeira fase. No jogo aqui de Goiânia, os gols do Goiás foram do Jorge Muti 2 vezes, Paulo Baier e Alex Dias. Zé Luiz e Márcio Mexerica fizeram os gols do Atlético Mineiro. Coube a Alex Dias, o atacante Alex Dias, marcar o primeiro gol do Goiás em uma competição internacional oficial. O Goiás, nessa edição de 2004, passou pelo Atlético Mineiro na primeira fase e depois acabou eliminado pelo Cruzeiro na segunda fase. Empatou por 2-2 no Serra Dourada, perdeu por 3-2 no Mineirão. Em 2005, o Goiás volta a disputar a Copa Sul-Americana, enfrenta o Corinthians na primeira fase. Acabou perdendo aqui em Goiânia por 2-0, depois empatou lá no Pacaembu por 1-1 e foi eliminado. Nesta edição, a de 2005, vale ressaltar uma questão: se o Goiás tivesse passado pelo Corinthians, o Goiás iria enfrentar o River Plate na segunda fase da competição. A primeira vez que o Goiás teria jogado contra um dos dois gigantes lá do futebol argentino. A terceira participação do Goiás na Copa Sul-Americana foi no ano de 2007. Em 2007, o Goiás eliminou o Cruzeiro na primeira fase, venceu 2-0 em Goiânia, perdeu 1-0 no Mineirão, e depois foi eliminado pelo Arsenal de Sarandi, lá da Argentina, time que viria a ser campeão daquela edição da Copa Sul-Americana. O Goiás perdeu por 3-2 no Serra Dourada e empatou por 1-1 lá na Argentina. O Goiás voltou ao torneio em 2009, quando passou pelo Atlético Mineiro na primeira fase, após 2 empates por 1-1, ganhou por pênaltis aqui no Serra Dourada por 6-5, e depois foi justamente eliminado naquela ocasião que eu citei há pouco. O Goiás perdeu para o Cerro Porteño no Paraguai por 2-0, ganhou por 3-1 aqui no Serra Dourada e acabou eliminado. No ano de 2010, o Goiás teve a sua melhor campanha dentro da Copa Sul-Americana. O Goiás foi vice-campeão da competição. Na primeira fase, o Goiás enfrentou o Grêmio, empatou 1-1 no Serra Dourada, ganhou por 2-0 lá no Estádio Olímpico. Depois o Goiás pegou o Peñarol, ganhou por 1-0 em Goiânia, perdeu por 3-2 no Centenário, lá em Montevidéu, e acabou classificado por conta desses 2 gols marcados fora de casa. Na fase quartas de final, o Goiás enfrentou o Avaí, empate por 2-2 no Serra Dourada e vitória do Goiás 1-0 lá na ressacada. Na semifinal, o Goiás pegou o Palmeiras, perdeu por 1-0 em Goiânia, ganhou de 2-1 no Pacaembu e se classificou para a final da competição. Na final, como a maioria se lembra, venceu o Independiente da Argentina 2-0 no Serra Dourada, perdeu por 3-1
lá no Estádio Libertadores de América e perdeu também nos pênaltis por 5-3 e acabou sendo vice-campeão. Depois o Goiás ficou por 4 anos afastado da Copa Sul-Americana e só voltou a disputar a competição em 2014. Eliminou o Fluminense na primeira fase, depois de perder por 2-1 no Maracanã e vencer por 1-0 no Serra Dourada, e acabou parando no Emelec do Equador. O Goiás perdeu lá no Equador por 1-0, venceu aqui por 1-0, mas acabou perdendo nos pênaltis por 6-5. E finalmente em 2015, a última participação do Goiás, e sem dúvida a campanha mais fraca, o Goiás foi eliminado na primeira fase, empatando com o Brasília por 0-0 lá no Bezerrão, e depois perdendo para o time Candango por 2-0 aqui no Serra Dourada. E agora, depois de 5 anos, o Goiás está de volta à Copa Sul-Americana. O artilheiro do Goiás, né, na história da Copa Sul-Americana, faz parte do atual elenco do Goiás. É o atacante Rafael Moura. Ele marcou 8 gols, todos eles na edição de 2010, na qual ele inclusive foi artilheiro da competição. O segundo vice-artilheiro do Goiás na Copa Sul-Americana é Paulo Baier, que marcou 7 vezes. O atacante Felipe fez 4 e o atacante Eric marcou 3 vezes. Estes são os principais artilheiros do Goiás, sendo que 15 jogadores marcaram os 37 gols que o Goiás fez pela Copa Sul-Americana. O jogador que mais defendeu o Goiás na competição, o goleiro Arlen, com 24 participações. O zagueiro Hernando esteve em 18 jogos, Amaral em 15, o Felipe em 13, Paulo Baier e Rafael Moura em 10 oportunidades. Então este aí, um resumo do Goiás na Copa Sul-Americana. Para encerrar, eu vou destacar os duelos do Goiás contra equipes do exterior, né? Algo que o Goiás vai tentar reverter neste ano, porque o desempenho é muito ruim. O Goiás fez 5 confrontos mata-mata contra times de outros países. Em apenas um, o Goiás saiu vitorioso. O Goiás foi eliminado pelo Arsenal em 2007, o Arsenal da Argentina, foi eliminado pelo Cerro Porteño em 2009, pelo Independiente da Argentina, né, na final de 2010, e pelo Emelec em 2014. O Goiás só se classificou diante do Peñarol do Uruguai na edição de 2010, né, na segunda fase da edição de 2010. Então, contra o Sol de América, o Goiás tenta melhorar esse desempenho, que diante dos estrangeiros não é nada bom. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês, obrigado pela sintonia de sempre aqui no canal. Amanhã eu faço um vídeo, né? Nessa terça-feira eu farei um vídeo especificamente sobre o jogo entre Goiás e Sol de América. Um abraço a todos e até a próxima.